O som distante das ondas se mistura ao vento, e por um instante tudo parece quieto. Imagine o fundo do oceano, vasto, profundo e cheio de segredos que o tempo se recusa a revelar. Dizem que sob as águas dorme uma cidade, uma civilização inteira apagada da memória humana. Seu nome ecoa há milênios. Atlântida, uma cidade dourada, um império perdido, e talvez o maior mistério da história. Tudo começa com Platão, o filósofo grego. Foi ele o primeiro a mencionar Atlântida, há mais de 2.300 anos. Nos diálogos Timeu e Crítias, Platão descreve um reino esplêndido, repleto de riquezas inimagináveis, construções magníficas e um povo de sabedoria impressionante. Segundo ele, Atlântida existiu 9.000 anos antes de seu tempo e dominava os mares, governando com poder e justiça. Era um império abençoado pelos deuses. Mas, como em tantas histórias antigas, a glória deu lugar à decadência. Platão dizia que os atlantes se tornaram ambiciosos, orgulhosos e cruéis, esqueceram suas virtudes, desafiaram o equilíbrio e despertaram a ira divina. Então, em uma única noite, trovões rasgaram o céu, terremotos abalaram a terra e o mar engoliu a ilha inteira. Atlântida desapareceu, sem deixar rastros. Por séculos, pensou-se que essa história fosse apenas uma alegoria, uma lição moral sobre o poder e a corrupção. Mas, e se não fosse? E se Platão tivesse registrado algo que realmente aconteceu? Um evento antigo, tão distante, que se tornou mito ao longo do tempo? Alguns estudiosos acreditam que Platão ouviu a história dos sacerdotes egípcios, que falavam de um império poderoso destruído por um dilúvio. Outros acham que ele misturou fatos reais e simbólicos, transformando tragédias antigas em filosofia. Mas há quem jure que Atlântida existiu de verdade. No século XIX, um escritor americano chamado Ignatius Donnelly publicou um livro que incendiou a imaginação do mundo: Atlantis, The Antediluvian World. Donnelly acreditava que Atlântida foi a origem de todas as grandes civilizações antigas, do Egito aos maias, dos gregos aos sumerianos. Ele dizia que os sobreviventes do cataclismo espalharam seu conhecimento pelo planeta, deixando marcas em templos, pirâmides e lendas. Foi assim que Atlântida deixou de ser um mito filosófico e se tornou um mistério arqueológico. Muitos tentaram encontrá-la. Alguns buscaram no fundo do Oceano Atlântico, próximo aos Açores. Outros acreditam que ela está submersa nas Bahamas, onde estruturas estranhas foram encontradas sob a areia, retas demais para serem naturais. Há ainda quem diga que ela dorme sob o gelo da Antártida, escondida por eras de silêncio. Mas será que as provas existem? Cientistas modernos afirmam que não há indícios concretos, apenas coincidências geológicas. Mesmo assim, o fascínio persiste, porque no fundo, o mistério de Atlântida não é apenas arqueológico, é humano. É o desejo de acreditar que já fomos mais do que somos hoje. Em algumas noites calmas, mergulhadores relatam sons estranhos no fundo do mar, vibrações, ruídos metálicos, ecos que lembram máquinas. Outros falam de formações em pedra, escadas e colunas que parecem erguidas por mãos humanas. A ciência diz, são formações naturais, mas o coração, o imaginário, dizem outra coisa. Há também teorias mais ousadas, de que Atlântida seria uma civilização de tecnologia avançada,
talvez com energia limpa e conhecimentos perdidos. Alguns a ligam a visitantes extraterrestres, outros a herança espiritual de povos antigos. E embora nada disso possa ser provado, o mistério permanece vivo, porque fala direto ao inconsciente humano. O nome Atlântida vem de Atlas, o titã que sustentava o céu. Talvez essa imagem seja simbólica. Um povo que carregava o peso do conhecimento, até que o próprio conhecimento os destruiu. É um mito, sim, mas também um espelho. O reflexo da nossa própria busca por poder, equilíbrio e sentido. Feche os olhos e imagine Atlântida em seu auge. Canais de água límpida, templos imensos, jardins suspensos, música suave ecoando pelos corredores dourados. O povo vivendo em harmonia, até o momento em que o orgulho os fez acreditar que podiam dominar tudo, até os deuses. Então, o mar se ergueu e o silêncio cobriu tudo. As civilizações vêm e vão, mas o sonho de Atlântida continua, como um sussurro sob as ondas. Talvez ela nunca tenha existido fisicamente. Talvez exista apenas na memória coletiva da humanidade, um lembrete de que nada é eterno. E, se você ouvir com atenção, vai perceber o som distante do oceano, um som que parece chamar pelo nome da cidade perdida. Atlântida, Atlântida, ecoando no escuro, como se o mar tentasse contar sua história outra vez. Platão pode ter criado uma alegoria, mas ao fazê-lo, deu vida a uma das narrativas mais poderosas do mundo. Porque mesmo sem provas, Atlântida desperta algo dentro de nós. A crença de que existe um lugar perfeito, uma era de ouro que perdemos e que talvez um dia possamos reencontrar. Enquanto você ouve o som suave da narração e sente o peso do sono chegando, imagine-se navegando sobre o mar. A água é calma, o céu escuro, as estrelas refletem no oceano. E lá embaixo, escondida, uma cidade dorme. Suas luzes apagadas há milênios. Seus segredos protegidos pela escuridão. O tempo passa, as ondas continuam. Atlântida permanece, não como ruína, mas como símbolo. Símbolo de sabedoria, de destruição e de renascimento. E talvez seja esse o verdadeiro mistério. Não onde Atlântida está, mas porque ela continua viva em nossos sonhos. Talvez porque, no fundo, cada um de nós carrega um pedaço dessa cidade. Um fragmento de um tempo esquecido, em que o homem ainda ouvia o sussurro dos deuses. Agora, respire fundo. Deixe o som do mar preencher sua mente. Imagine as águas ficando mais calmas, o corpo relaxando e o mistério se tornando apenas um eco distante. Atlântida se apaga lentamente, afundando de volta no silêncio. E você, aos poucos, adormece.